Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa tarde a todos. São 6h06. Olá, Carol. Vamos juntas até às 7h. É isso, Oi Vera. Boa noite para você, boa noite para os ouvintes novamente. Hoje o Viva Voz vai tratar de leniência, esse assuntinho cabeludo, complicado e que divide, de certa maneira, o Supremo Tribunal Federal. Ontem houve uma decisão do ministro André Mendonça de dar um prazo de 60 dias para que empresas e a Controladoria Geral da União discutam os acordos selados e proponham um encaminhamento para que eles prossigam ou sejam revistos. E nisso estão incluídas várias empresas que têm acordos com a União. Hoje, a segunda turma do mesmo Supremo Tribunal Federal se reuniu para analisar recursos direcionados àquela outra decisão, uma decisão do ministro Dias Toffoli que sustou por tempo indeterminado os pagamentos de multas e outras obrigações referentes à leniência de duas empresas, a JF e a antiga Odebrecht. E eles decidiram esperar o prazo dado pelo ministro André Mendonça para que então seja decidida alguma coisa em relação a esses acordos. Quem vai trazer a explicação para esse imbróglio bastante complexo, mas que envolve bilhões de reais, é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Como é que tá isso daí? Oi, Vera e Carol. Pois é, você já fez aí a introdução falando a respeito desse julgamento, inclusive suspenso, claro, pelo prazo de pelo menos 60 dias. Essa foi a decisão da segunda turma do STF. Isso porque há recursos do Ministério Público de São Paulo e a Associação Nacional de Procuradores da República contestando aquela decisão do ministro Dias Toffoli que anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht, que é a atual Novonor. Mas é claro, tem outras empresas que estão fazendo esse mesmo caminho. Iniciou com a suspensão do pagamento das multas lá pela JF Investimentos, Camargo Corrêa já fez pedido semelhante, tudo isso por conta da operação spoofing. Vale lembrar que o ministro Dias Toffoli, que é o relator dessa ação, já tinha concedido um prazo de 60 dias úteis para que essas empresas pudessem, portanto, avaliar as provas, e agora estes recursos questionando essa decisão, valendo para o Odebrecht, ficam para depois. O que MP de São Paulo e a Associação Nacional dos Procuradores questionam? É a anulação de todas as provas dos sistemas Drusius e MyWebDB, que eram plataformas de comunicação e controle financeiro da Odebrecht, hospedadas em Genebra, na Suíça, e usadas a partir do acordo de leniência, portanto, entre Novonor e MPF. Até porque a partir desses softwares, Carol e Vera, é que se obteve, portanto, provas de corrupção nos contratos da Odebrecht com a Petrobras. E o que aconteceu ontem? Foi justamente essa audiência de conciliação ministrada aí pelo ministro André Mendonça do STF, e ficou acordado, portanto, o prazo de 60 dias para a renegociação desses acordos de leniência entre órgãos públicos e 11 empresas interessadas nessa renegociação. Samantha, e com isso as liminares dadas pelo ministro Dias Toffoli continuam válidas por esses 60 dias? Ou seja, não se paga nem um centavo até lá? Exatamente, elas continuam muito válidas, até porque essa decisão aí fica garantida e até amplia a decisão do ministro Dias Toffoli, porque todas as empresas interessadas, como Nova Engevix, Braskem, Camargo Corrêa, a Novonor, que é a Odebrecht, JF, a UTC Participações, empresas aí que firmaram acordos de leniência, seja com o Ministério Público Federal, com a AGU,
com a Controladoria Geral da União, elas têm esse prazo de 60 dias para fazer, portanto, uma renegociação em termos dessas multas, muitas vezes bilionárias. Vera e Carol. Obrigada, Samanta, pelas suas informações. Ô Vera, na prática, essa decisão é uma forma sutil de devolver a relatoria do ministro André Mendonça, que meio que tinha sido tomada pelo Dias Toffoli? Sim, eu ouvi hoje no Supremo que é uma maneira de evitar que o Toffoli dê novas liminares meio malucas. Ô Carol, para você ter uma ideia de como caiu mal, como caiu desceu meio torto, o fato dele ter praticamente solapado ali a relatoria do ministro André Mendonça. Para o nosso ouvinte, quem nos assiste entender, existe uma ação chamada Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF, que foi impetrada por vários partidos de esquerda questionando a validade dos acordos de leniência. E essa é a ação que é relatada pelo ministro André Mendonça, no âmbito da qual ele deu essa decisão de uma revisão dos acordos em 60 dias. Mas ele fez isso meio pegando o assunto de volta para ele. Por quê? Porque o Dias Toffoli tinha usado outra ação na qual ele é relator, que não tratava nada disso, era uma ação que originalmente foi impetrada pela defesa do Lula antes de ser presidente, para ter acesso às provas da Odebrecht, da delação da Odebrecht. E aí, nessa ação, ele deu primeiro uma decisão suspendendo o pagamento da leniência da antiga Odebrecht e depois estendendo isso à JF, que, veja, nem está mencionada nesse software, o software ali do Departamento de Propina, que a Samanta falou na decisão dela, na matéria dela. Então, o Toffoli pegou e começou a ficar à frente da discussão no Brasil sobre acordos de leniência, sem ter uma relatoria designada para isso. Então, agora o que a segunda turma faz com aquela elegância que os ministros do Supremo têm de evitar reformar decisões de colegas, evitar mostrar que colegas podem ter errado aqui ou ali, fala, olha, vamos aguardar e vamos esperar esses 60 dias que o ministro André Mendonça deu, e aí a gente vê como é que fica. Até lá não se decide mais nada nessa ação. Então é tipo assim, amigo, fica quieto, fica calmo e vamos esperar que o relator da matéria efetivamente diga alguma coisa em 60 dias. Agora, dessa revisão geral dos acordos aí que vai ser feita, o que pode sair, hein, Vera? Porque o André Mendonça disse que não era um revisionismo histórico e tal, mas abriu um precedente ali para haver uma renegociação, né? Existe uma grande possibilidade de haver um revisionismo histórico e pode-se chegar a uma fórmula absolutamente nova em relação a esses acordos de leniência. O que o governo gostaria de validar aqueles que foram selados com a CGU, até porque as empresas têm benefícios a partir deles, e manter esses benefícios. Esses benefícios incluem, inclusive, a possibilidade de voltar a selar contratos públicos, mas revendo a parte dos acordos de leniência que foi selada em Curitiba. O que é, no mínimo, ambíguo e, no mínimo, contraditório, uma vez que as provas para uns e outros acordos são absolutamente as mesmas, são rigorosamente as mesmas. O que eles vão dizer? Os métodos de fechar o acordo foram diferentes em um caso e em outros. Então, pode sim sair um arranjo totalmente novo. Isso vai ser comandado pelo ministro Vinícius Carvalho, da CGU. E as empresas, e aí não só as duas que tinham sido beneficiadas por uma decisão do ministro Dias Toffoli, mas outras 11 empresas, se eu não me engano, podem ter o arcabouço, o escopo do seu acordo de leniência revisto, e isso leva a uma enorme insegurança jurídica. A gente está aí num terreno de incerteza absoluta, sem saber se o Instituto da Leniência, que é tão importante aí para a transparência e para que o Estado seja ressarcido de eventuais desvios de corrupção e de práticas não republicanas, fique à deriva e à mercê por 60 dias até que se chegue a esse entendimento. Então, sim, tem aí, inclusive, um terreno aberto para que se reduza as multas e as empresas passem a pagar bem menos do que elas vêm pagando.
em virtude dessa decisão do ministro André Mendonça e das decisões anteriores do ministro Dias Toffoli. E vale salientar que as próprias empresas na audiência de conciliação não sustentaram essa tese de que houve coação, né, Vera? Nossa colega Malu Gaspar trouxe essa informação mais cedo, de que as empresas não falam em coação. O que elas querem é, por exemplo, abrandar a classificação de alguns delitos, dizer que algumas doações consideradas ilegais teriam sido apenas caixa 2, enfim, querem fazer uma renegociação, mas não sustentam esse argumento de coação, né? Até porque aí teria que ser tudo anulado, né? Se houve coação, a prova primeira está anulada e aí nenhum acordo vale. E aí eles iam ficar em maus lençóis. O que eles querem fazer é esse revisionismo para atenuar a multa, né? Abrandar a multa e atenuar também a narrativa dos crimes que eles admitiram perante o juízo. Como vão fazer essa ginástica retórica, a gente está por ver ainda. Bom, vamos aqui para o nosso segundo assunto, Vera, que é uma movimentação aí no governo de retaliação de deputados que assinaram um pedido de impeachment contra o presidente Lula, né? Já tem essa movimentação, esse alerta sendo feito ali para os parlamentares. A Milena Teixeira tem essa apuração para a gente. Milena, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera. Boa noite para os nossos ouvintes. É isso mesmo, viu, Carol? O governo avisou durante reunião de líderes da base que planeja retaliar os deputados da base que assinaram um pedido de impeachment contra o presidente Lula, que foi protocolado na semana passada. Segundo deputados que participaram do encontro, o governo deu a entender que os parlamentares que assinaram o pedido devem perder cargos e também serão menos atendidos em relação às emendas. Esses parlamentares também não serão recebidos por ministros. De autoria da deputada Carla Zambelli, do PL, esse pedido de impeachment foi protocolado na semana passada, após o presidente Lula comparar as mortes na faixa de Gaza ao Holocausto. O documento reúne 139 assinaturas de deputados, incluindo parlamentares do PSD, União Brasil, PP e republicanos, que estão na base de Lula e que possuem ministérios na esplanada. Após o encontro de líderes, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, ele escreveu em rede social que é incompatível que um deputado que seja da base e que possua relação com a gestão petista assine esse pedido de impeachment. Ele disse ainda que isso não é razoável e que uma lista com o nome dos parlamentares vai ser encaminhada para o Planalto. Agora, embora exista toda essa movimentação em relação a esse pedido de impeachment, eu conversei com lideranças do Centrão desde a última semana e eles creem que essa proposta não deve prosperar, que não deve ir para frente. Vera e Carol. Obrigada, Milena. Eu também conversei com aliados do deputado Arthur Lira desde a semana passada e a percepção é essa mesma que a Milena colheu entre vários líderes, que não deve prosperar. E eu falei no Palácio hoje, Carol, e o que eles vão tentar é pressionar para que parlamentares da base que assinaram esse pedido da deputada Carla Zambelli retirem a assinatura antes que haja essa retaliação que já está sendo preparada e que a Milena trouxe para a gente. Então, é uma forma de pressionar para que eles retirem a assinatura e o pedido de impeachment não tenha o número de assinaturas necessário para ser protocolado e para continuar ali na gaveta do Arthur Lira. Porque o que o Palácio acha? Tudo bem, o Lira não vai mexer com isso agora, não vai instalar nada relativo a isso agora, mas ele fica com esse trunfo na mão, mais um trunfo que ele teria numa negociação com o Palácio, tanto para as pautas de interesse do governo, quanto para pressionar por essa questão do restabelecimento de emendas, quanto até para pressionar o governo a apoiar o candidato que ele escolha a sua própria sucessão. Então, o Lira já é alguém que tem um cacife muito elevado na negociação com o Palácio, e o governo não quer dar a ele mais esse trunfo, mais essa carta para ele guardar na manga e usar caso venha a ser conveniente para ele lá na frente. Então, a ideia é desmontar agora, no nascedouro, essa ideia de impeachment e pressionar os deputados. Afinal de contas, esses partidos têm ministérios, têm acesso a muitas emendas, e a gente sabe que também tem cargos nos estados. Então, vai ser isso que vai ser colocado ali para forçar que alguns retirem as suas assinaturas antes de ser necessário fazer as maldades e cortar as asinhas deles. Até porque gato escaldado por Eduardo Cunha tem medo de água fria, né, Vera? Exatamente, é isso que eles não querem, deixar com que
o Lira ganhe um poder de cunha. O que o Lira tem dito, aliados, olha, eu não instalei nenhum dos impeachments contra o Bolsonaro, e eram muitos, e alguns até mais embasados do que esse, não é do meu feitio, não é o meu estilo, então ele tem procurado tranquilizar o governo quanto a isso, mas você mesma disse, gato escaldado tem medo de água fria e o precedente existe para que se evite repeti-lo, né? Bom, Vera, o presidente Lula deu uma entrevista ao jornalista Kennedy Alencar no programa Notícia da Rede TV. A íntegra vai ao ar hoje à noite, mas alguns trechos já saíram. Um deles é um que o Lula nega ter usado a palavra holocausto e acusa o governo de Israel de distorcer a sua fala a respeito lá do conflito na Palestina. Essa explicação do presidente faz sentido? Ele não usou a palavra, mas todo mundo entendeu o que ele estava querendo dizer, né? Ele não usou a palavra, mas descreveu o momento histórico, porque ele disse que algo como o que está ocorrendo hoje na Palestina nunca ocorreu. Ele fala, aliás, ocorreu sim, uma vez, quando Hitler resolveu matar os judeus. Ele está descrevendo o Holocausto, ele está dizendo, em outras palavras, o que foi classificado como Holocausto, e historicamente é chamado de Holocausto, e todos reconhecem como tal. Então, é estranho que o presidente use desse subterfúgio para se referir ao episódio, porque ele evitou se retratar, disse que não havia do que se retratar, portanto, ele mantém a comparação entre um momento histórico e outro, e foi isso que ofendeu e feriu vários judeus pelo mundo afora, e não só o Estado de Israel, como ele parece querer convencer a todo mundo, que foi só um estratagema do governo Netanyahu para tirar dividendos políticos, e foi usado dessa maneira, claro que foi, mas não foi só isso. Ao comparar os episódios, o Lula fez referência a algo muito traumático para todo e qualquer judeu que tenha familiares mortos por Hitler ou não. Então, se ele achou que não era o caso de se retratar, nem para não ferir essa memória dos mortos, nem para não tocar numa ferida ainda aberta e traumática, ele não deveria fazer esse jogo de palavras agora, porque é um jogo de palavras que não faz sentido algum. O que ele disse é muito claro, ele comparou dois eventos históricos separados no tempo por muito tempo e com muitas outras diferenças, inclusive em quantidade de mortos. Não é isso que faz da comparação descabida, porque sejam quantos forem os mortos em qualquer momento histórico, um chefe de Estado tem de repudiar, e Lula estaria certíssimo em repudiar a matança em Gaza e na Palestina, mas a comparação feriu os judeus pelo trauma ainda aberto em relação ao Holocausto. Então, esse jogo de palavra dele de dizer que não usou a palavra tal e tal, não atenua em nada a comparação que ele fez, Carol. Bom, quer falar mais um pouquinho sobre o que ele disse? Ele também falou da manifestação lá do ato do Bolsonaro no domingo, admitiu que foi grande, mas aí fez a ressalva de que não sabe como é que aquelas pessoas chegaram lá e que foi um ato em defesa do golpe, né? A gente até vai voltar a falar do tema do Bolsonaro no segundo bloco, mas eu achei que nessa parte o presidente foi mais realista do que muitos dos seus ministros, que tentaram negar que o ato tenha sido grande. Quando você ficar fazendo comparações de quantos mil estavam lá, não muda o fato de que Bolsonaro, mesmo inelegível e mesmo super complicado na justiça como está, ainda tem capacidade de mobilização de uma grande parcela da sociedade. É a isso que o Lula faz referência, e eu acho que é importante que ele tenha essa consciência, porque eu acho que isso deverá pautar ações do governo e ações políticas do Lula, por exemplo, na definição de estratégias eleitorais, etc., que se ele adotasse uma postura arrogante ou negacionista em relação à existência de uma direita ainda muito mobilizada, poderia ter consequências graves para ele, para a esquerda, para o PT, etc. Então, eu acho que o presidente estar consciente de que ainda existe uma direita muito mobilizada e com chances reais eleitorais, dá ao processo uma dimensão ali mais realista do que muitos ministros tentaram dar quando falaram a respeito do ato de domingo. Carol, a gente faz agora um breve intervalo, vai também depois para o Repórter CBN e volta já justamente com esse assunto
porque teve novidades disso daí também. Estamos de volta com o Viva Voz, são 6h33 e a gente falou no bloco anterior, antes do intervalo, a respeito de uma tentativa do Lula de modular uma fala dele. E não foi diferente no campo da oposição, no campo do bolsonarismo. Hoje, advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro chamaram ali repórteres para tentar consertar uma fala dele na Avenida Paulista no domingo. Quem traz as informações para a gente é o repórter Bruno Luiz, que está aqui comigo no estúdio. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Pois é, Vera, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro rebateu a tese de que ele teria feito uma confissão de culpa, né, ao admitir na manifestação de domingo na Avenida Paulista que sabia da existência da chamada minuta do golpe. Como mostrou a CBN, o discurso do ex-presidente será incluído na investigação da Polícia Federal, que apura uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro do ano passado. Para integrantes da PF, a fala do ex-presidente acabou reforçando a linha de investigação em curso, né, de que houve a preparação de um golpe por parte do ex-presidente e da cúpula do seu governo. Apesar de reconhecer no domingo que tinha ciência de que esse documento existia, Bolsonaro acabou minimizando a minuta e negou, Carol, né, que tenha planejado aí um golpe de Estado. O que o Bolsonaro falou sobre isso no domingo? Relembra aí pra gente, Bruno. Pois é, Carol. No discurso, o ex-presidente afirmou que a minuta não representaria um golpe, porque, segundo ele, não foram dados os passos seguintes para a decretação de um estado de sítio. Ele citou, por exemplo, aí que para esse estado de sítio, né, ser decretado, para esse processo ser... para se dar seguimento a esse processo, seria necessário apresentar a minuta, o documento, para o Conselho de Defesa e o Conselho da República, o que não foi feito, segundo ele. E aí Bolsonaro tem adotado a linha, né, de que só há golpe se houver tanque na rua, por exemplo. Foi o que ele disse no domingo, inclusive. Então, para ele, golpe só existe se for consumado. O que a Polícia Federal investiga, no entanto, são os atos preparatórios, né? O processo anterior à consumação do golpe, já que planejar um golpe de Estado é considerado crime. Então, a tese dos investigadores é de que o ex-presidente orquestrou o processo que culminou nos atos do 8 de janeiro. E aí, segundo o advogado do ex-presidente, Paulo Cunha Bueno, quando Bolsonaro falou na minuta de golpe no domingo, ele se referiu ao fato de que a defesa já havia apresentado a ele a minuta para que ele tivesse acesso, né, tivesse ciência do teor do documento, mas que isso foi feito quando as investigações já estavam em curso. Então vamos ouvir a declaração agora do advogado. As minutas a que o presidente se referia foram encontradas na sala do PL por ocasião da busca e apreensão havida 15 dias atrás. Foram minutas que eu, enquanto advogado, encaminhei para ele no dia 18 de outubro de 2023. Portanto, ele comentava sobre algo que ele teve conhecimento, que ele teve ciência muito tempo depois. Se as autoridades policiais veem nisso uma forma de confissão, a defesa entende que o que se assiste é realmente uma pobreza muito grande de elementos nessa investigação semissecreta, da qual a defesa não tem acesso. A declaração de Bueno a jornalistas foi dada na tarde de hoje. Ele acompanhou o Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde o ex-presidente prestou depoimento em uma outra investigação, na qual é suspeito de importunar intencionalmente uma baleia jubarte durante uma viagem a São Sebastião, no litoral paulista, em junho do ano passado. Bolsonaro foi acompanhado aí para esse depoimento do advogado e assessor Fábio Weingarten, que também prestou depoimento nesse caso, porque ele acompanhou o Bolsonaro nessa viagem, Vera. Obrigada, Bruno. Aí a gente tem várias coisas, né? O advogado saindo claramente em socorro do seu cliente, porque percebeu aquilo que a gente falava há semanas aqui, que era grande a possibilidade do Bolsonaro produzir evidências contra ele mesmo nesse ato da Avenida Paulista. Ainda que não houvesse conclamações golpistas, ainda que não houvesse nenhuma palavra de ordem contra ministros do Supremo, a chance dele produzir evidências contra si existia, e ele fez isso, exatamente isso, ao comentar com naturalidade o fato de ter sido apresentada uma minuta do golpe. E a fala dele não coaduna com isso que disse o advogado,
Porque o Bolsonaro poderia facilmente ter dito isso. Olha, eu só vim a saber isso depois, nem chegou às minhas mãos antes. Isso daí eu não tive o menor acesso e, no entanto, não foi isso que ele falou. Ele disse que o fato de ter circulado, em outras palavras, o que ele disse foi que o fato de ter circulado essa minuta, mas não ter sido dado seguimento a ela, é que não caracterizaria um golpe. Portanto, vai em outro sentido a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um outro sentido que é de naturalização da circulação de documentos com teses golpistas dentro do governo. Então, não para de pé a explicação do advogado, ele tem de fazer isso, porque é o trabalho dele, proteger o seu cliente, até mesmo dele mesmo, mas não para de pé. E uma outra declaração do domingo, que passou no começo fora do radar, Carol, mas que agora vai ganhando relevo e vai ganhando uma certa repercussão, foi feita pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E por que isso importa? Porque a gente sabe que o PL tem planos políticos para Michele, inclusive eleitorais. Ela é presidente do PL Mulher hoje e ela é um personagem político. Vamos ver a declaração que ela deu a respeito da mistura e da confusão entre política e religião, e eu volto para comentar mais esse aspecto do ato do último domingo. Por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois chegou aí a hora da libertação, conhecereis a verdade, ela vos libertará, dizendo que teria sido um erro dos cristãos não misturar ou aceitar a tese segundo a qual não se mistura religião e política. Acontece que esta tese está no nosso ordenamento jurídico, está na nossa Constituição, que diz que o Estado é laico, e está em toda a constituição das nossas instituições, que são também elas laicas, e o Estado, como um todo, não pode professar essa ou aquela fé ou ter esta ou aquela fé como doutrina política, porque isso equivale à teocracia. Tem estados teocráticos no mundo, mas isso é absolutamente diverso do que pega uma democracia, porque a democracia pressupõe, inclusive, liberdade religiosa. A Michele Bolsonaro pode ser cristã, alguém pode ser judeu, outra pessoa pode ser muçulmana, e o Estado tem de servir a todos eles, inclusive a ateus, agnósticos, etc., da mesma maneira. Não tem de haver distinção entre este ou aquele. A gente já faz muita confusão entre política e religião no Brasil. Agora mesmo, a Câmara está para aprovar novas, aumentar aí os benefícios tributários dados a igrejas, numa tentativa do presidente Lula de se aproximar da bancada evangélica e do eleitorado evangélico. Então, essa confusão vira e mexe acontece, essa linha é cruzada a todo momento, mas isso que a ex-primeira-dama prega é de ainda mais gravidade, porque ela está pregando abertamente um Estado teocrático em alguma medida, e isso não coaduna com a democracia. É muito engraçado ver que, ao se defender, os bolsonaristas sempre falam em democracia, em liberdade, mas quando eles expressam quais são as visões de mundo que eles têm e o que eles esperam do Estado, o que eles esperam das instituições, são sempre visões muito pouco democráticas, autoritárias em grandes medidas e pautadas pela sua própria visão de mundo, sua própria ideologia, nesse caso, sua própria religião. Pouco importa para efeitos políticos se a Michele Bolsonaro é cristã ou não. O Estado brasileiro é laico e assim vai permanecer, porque é assim que reza a Constituição brasileira. E tudo isso num evento organizado e pago pelo pastor Silas Malafaia, né, Vera? Então é a síntese da mistura aí disso que você está falando. E só mais uma observação, voltando naquele ponto do Bolsonaro, né, da confissão ou não, de que ele teve acesso à minuta. Essa fala é só mais uma peça na investigação da Polícia Federal, porque mesmo antes desse ato, a PF já afirmava no relatório entregue ao Supremo que o Bolsonaro não só teve acesso, como ele analisou e alterou essa minuta do decreto, né, elencando ali uma série de trocas de mensagens, principalmente envolvendo o então ajudante de ordens, tenente-coronel
Mauro Cid, em que ele diz que o Bolsonaro teve acesso, que estava sendo pressionado, relata a existência de reuniões para tratar desse tema. Então, a fala no ato, claro que ele ali falando publicamente tem um peso, mas é mais uma peça no inquérito que já tinha essas evidências, né? Exatamente, Carol. Por isso mesmo eu chamei ontem, e estou chamando na minha coluna do Globo de Amanhã, de um elemento de corroboração de provas e evidências das quais a Polícia Federal já dispõe. E o advogado do Bolsonaro falar em inquérito semissecreto é também um artifício e um recurso que todo advogado de defesa usa para tentar justamente evitar depoimentos, postergar decisões, etc. Porque desse inquérito, ainda que restem algumas peças sob sigilo, principalmente relativas à delação do Mauro Cid, outras são de domínio mais do que público. Essas minutas golpistas já foram publicadas, já houve facsímiles delas em todo lugar. A reunião que o Bolsonaro comandou, em que ele fala de tomar medidas antes das eleições, que é um outro aspecto golpista, né? Porque você pode dar um golpe em diferentes momentos de um processo político e eleitoral. E ele e o general Heleno falavam em virar a mesa ou em tomar medidas antes das eleições, e isso já foi assistido porque o vídeo ficou público e na sua íntegra. E essas minutas, havia uma espécie de cesta básica de minutas de golpe ali à disposição do presidente para ele pegar aquela que melhor lhe conviesse. E algumas delas sofreram alterações, como você disse, resultado de deliberação do então presidente da República. Por exemplo, o Gilmar Mendes e o Rodrigo Pacheco foram retirados de um dos textos que falava em prisão de autoridades, e isso já no momento posterior à eleição. Então, é compreensível o esforço do advogado de defesa, mas, nesse caso, as evidências são muito fartas e elas estão devidamente documentadas em várias decisões do ministro Alexandre de Moraes. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Viva Voz. E, Carol, uma das novelas que a gente tem acompanhado aqui no programa diz respeito à tal da reoneração, né? A reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O governo insistiu... Desde o ano passado essa novela, né, Vera? Novela longa. Não acaba nunca. Vale a pena ver de novo, eterno. Canal Viva. Tá bem por aí. E com saídas mais rocambolescas do que as de Janete Claire. Enfim, o ouvinte vai entender porque tem novidade disso hoje. Eu apurei que está na mesa do presidente Lula a minuta, já que minuta está na moda, porque é uma minuta até ele assinar, mas de um projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso com urgência constitucional para substituir a MP 1202, que trata da reoneração, mas não a MP como um todo. Vai substituir um pedaço da MP, justamente o pedaço que trata da reoneração. Eu perguntei para 4 fontes diferentes, nenhuma delas me deu uma explicação que me pareça razoável sobre como fica o resto da MP. A MP que vai sofrer uma espécie de enxugamento, vai perder aquela que é a sua principal razão de ser. O principal tema da MP é essa reoneração, mas tem outros 3. O tal do PERSE, que é outra polêmica, que é o programa que trata do setor de eventos. A questão de limites para as empresas fazerem compensações tributárias no exercício fiscal de um ano. E a terceira questão, que foi inserida no Senado, que é mudança nas regras de previdências dos municípios. Esses 3 assuntos continuam na MP 1202. Então, ela não vai deixar de existir. Antes tinha me falado, a MP vai ser anulada. Então, ela aparentemente não será anulada. Ela vai continuar lá, mas sem esse pedaço da reoneração que passa a vigorar, a ser tratado num projeto de lei com urgência constitucional. E com isso, qual é a expectativa, né? Que o governo nunca vai admitir, mas que é o acordo. É que isso fique lá para frente e aí só para 2025 valha a ideia de reonerar a folha de pagamento desses setores da economia. Então, as empresas ganhariam mais este ano de um benefício fiscal que o governo gostaria de extinguir a partir de abril agora. Então é isso, Carol, uma solução ali, metza mussarela para essa novela.
Agora, atende ao que esperavam, por exemplo, os presidentes do Senado e na Câmara. Essa história aí do PERSE foi abertamente defendida, por exemplo, pelo Arthur Lira. Cada hora tem uma informação diferente. Alguns líderes disseram que o governo ia derrubar a MP e mandar o projeto, mas a MP continua valendo. E aí vai mandar um projeto só parcial. Tá uma bateção de cabeça aí, né? Bateção de cabeça, e ninguém sabe dizer se o Lula assina hoje ainda para que vá para o Congresso e saia uma edição extra do Diário Oficial ainda hoje, ou se sai no DO de amanhã ou dos próximos dias. O ministro Fernando Haddad está com Covid, mas a Fazenda encaminhou essa solução para a mesa do presidente. A articulação política também está na expectativa de sair a MP. E eu acho que ela não vai atender, pelo menos o Arthur Lira, porque, como você disse, essa questão do setor de eventos, ela é mais sensível na Câmara. Tem muitos deputados que acabaram recebendo aí pedidos de empresários do setor, outros que viraram empresários de eventos e, portanto, têm interesses pessoais na prorrogação desse programa de incentivo que foi criado para repor as perdas da pandemia, mas foi sendo prolongado. E eles esperavam que isso fosse também tratado num projeto de lei. Que cada um dos temas da MP, porque na verdade um deles não tem nada a ver com o outro, né? Uma grande colcha de retalhos, que cada tema fosse tratado separadamente em projetos de lei. Mas não foi isso que o governo resolveu fazer. Manteve o balaio de gatos ali de 3 temas nessa MP, que já estava meio jurada de morte no Congresso. Vamos ver qual vai ser a reação dos parlamentares quando chegar essa solução meio improvisada lá na Câmara e no Senado. E, para aquele outro imbróglio das emendas, esse ainda não tem nenhum acordo de encaminhamento. Ainda segue tudo como dantes no quartel de Abrantes. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou que estão avaliando. Resumindo, não tem dinheiro, né? Estão avaliando de onde é que vai sair, mas não tem uma solução, né? Não tem solução, não se sabe se derruba o veto e restabelece o que havia, se manda crédito suplementar por meio de outro projeto, outro decreto, enfim. Isso aí segue no telhado, Carol. Ô Vera, a gente tem uma última informação aqui no Viva Voz sobre o primeiro voto presencial do ministro Flávio Dino, agora no Supremo Tribunal Federal. A Samantha Klein conta pra gente. E aí, Samantha? Isso, Carol, foi na tarde de hoje, foi contra o arquivamento de uma ação que acusa um advogado de exploração de prestígio e lavagem de dinheiro em Pernambuco, numa ação na qual também foram denunciados um juiz federal aposentado e ex-assessores da Justiça. Esse caso é julgado pela primeira turma do STF e está em segredo de justiça. Flávio Dino votou com Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes contra o arquivamento da ação e desempatou o caso, que teve placar de 3-2. Já os ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux foram favoráveis pelo arquivamento. Dino disse que a decisão dele vai ao encontro das cortes inferiores que se manifestaram pela continuidade da ação. A estas alturas, o Supremo tem este nome eloquente, mas nós tivemos decisões do TRF daqui da região, do STJ, no sentido de reconhecimento da justa causa e, portanto, da ausência dos requisitos excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus no Supremo, razão pela qual acompanha a divergência inaugurada pelo ministro Carmen e seguindo o ministro Alexandre de Moraes. Nesta segunda-feira, Carol e Vera, foi em sessão virtual, né, do plenário virtual, que Dino fez o seu real primeiro voto. Nesse caso foi favorável à repercussão geral de um caso que trata de relação de trabalho entre motorista e aplicativo Uber. O objetivo da corte, no final das contas, é estabelecer as regras de vínculo empregatício envolvendo os trabalhadores de aplicativo. Carol e Vera. Obrigada, Samantha. Estreou aí o Dino, né? Desencantou, impostou até a voz, você viu, né, Carol? Já está soltando, já está na pegada do Data Máxima Vênia ali. Mas é isso. Gastando seu latim. Mas achei ele confortável na toga, né? Já está assim, ambientado. Está ambientado e já estreou na Divergência. Então, esse daí vai dar o que falar.
É isso. Ficamos por aqui hoje, Vera. Obrigada, viu? Ficamos por aqui. Amanhã tem mais Viva Voz e a Carol segue no comando do Ponto Final até às 8 da noite. Boa navegação, minha amiga.